paz do Senhor, povo de Deus, seja muito bem-vindo ao programa EBD Jovem. Sou o evangelista André Eduardo e juntos estamos aqui para continuar estudando a palavra do Senhor. Tenho certeza que Deus reservou para esse momento uma palavra preciosa e um ensinamento profundo para o seu coração. Hoje nós vamos iniciar um novo ciclo de estudos, o terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical na cidade de Marabá, em todo o Brasil. Nós estamos estudando esses temas e hoje vamos falar sobre esta lição comentada pelo pastor Valmir Nascimento. O nosso título geral da nossa lição, do nosso estudo é Fidelidade às Escrituras em oposição à apostasia, lições espirituais no livro de Juízes. E para comentar este assunto tão importante, eu recebo aqui mais uma vez a irmã Edileuza. Tudo bem? Tudo bem, evangelista André, a paz do Senhor Jesus. É sempre uma alegria estar aqui e aprove o Senhor mais um trimestre. Que o Espírito Santo nos conduza nestas lições tão abençoadas. E você, jovem, você, professor, fique conosco até o finalzinho do trimestre. Deus tem muitas bênçãos para a sua vida. Perfeito. E a irmã Raquel Luz, que não é mais uma convidada, né, irmã Edileuza? Já faz parte aqui da nossa bancada. Seja bem-vinda. Obrigada, evangelista André. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez juntamente com vocês para contribuir, desta vez, com o início do trimestre jovem. E eu já vi aqui pela revista, pelos comentários, que esse trimestre promete. Vai ser uma bênção, né? Nós estivemos reunidos ao longo do trimestre passado, estudando várias falácias e contrapondo elas através da palavra do Senhor. E dessa vez nós vamos tratar uma enfermidade, infelizmente, do nosso tempo, a apostasia. E talvez você está se perguntando o que é a apostasia. Bem, a apostasia é o abandono deliberado da fé e da nossa consciência espiritual através do Senhor, nosso Deus, através do Espírito Santo. A apostasia significa exatamente isso: abandonar, desistir, deixar de lado crenças para seguir outro caminho que vão em total confronto àquilo que já estava estabelecido anteriormente. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso estudo. Hoje, dando início a esta lição, você, professor, já receba essa palavra no seu coração. Esse trimestre será uma bênção para a sua classe. Deus vai te usar poderosamente ao longo das aulas desses domingos que estão pela frente e certamente o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu só preciso dar um abraço para a nossa audiência, que graças a Deus tem participado. Manda um alô especial para a irmã Jesuá, que sempre tem nos acompanhado, a irmã Maria. Elas não perdem um programa, sempre estão conectadas, aprendendo mais da palavra de Deus. E a todos os nossos demais telespectadores, que Deus te abençoe. Comenta aqui embaixo, queremos ver a sua interação aqui conosco. A nossa lição de hoje é a lição de número 1, que tem como título o livro de Juízes, quando cada um fazia o que parecia certo. Irmã Raquel, qual é o nosso texto principal? Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Juízes, capítulo 17, versículo 6. Resumo da lição, irmã de Deus, né? O resumo diz: Deus cumpre seus propósitos por meio de instrumentos humanos, escolhidos e capacitados por Ele, apesar da fraqueza do homem. Perfeito. E os nossos objetivos são 3. Compreender o papel de Josué na conquista da Terra Prometida, identificar o contexto histórico e espiritual do livro de Juízes e aplicar a mensagem do livro de Juízes para o tempo presente. Nós vamos orar neste momento, até como uma demonstração da nossa submissão ao Senhor e ao Espírito Santo. Você, professor, sempre se apresente na sua classe com esse conceito bem firmado no seu coração. Nada podemos fazer sem o nosso Senhor Jesus, cooperando nesta boa obra que Ele entregou em nossas mãos. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, pela Tua provisão, pelo Teu cuidado, por cada telespectador, aluno, professor que está sintonizado aqui conosco. Deus, que Tu possas nos direcionar,
e nos dá entendimento, Pai, para compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Irmãs, estamos diante de uma lição, né, que vai tratar ao longo desses próximos 3 meses sobre um livro, que é o livro de Juízes. E dentro dessa perspectiva, nós temos que hoje tratar de um contexto que justamente se insere o livro de Juízes. E, irmã Raquel, nós estamos diante de um contexto de conquista, né? Sim. Que é a transição do livro de Josué para o livro de Juízes. Exatamente. É importante, evangelista André, que os professores eles façam uma retrospectiva nessa primeira lição, porque ela é uma lição panorâmica de todo o livro. Então, é preciso, nessa retrospectiva, que o professor relembre ali o cenário histórico da conquista, né? E, para isso, é imprescindível que o professor retorne ao livro de Josué. Sim. Ele retorna ao livro de Josué e ele passe para a classe quando Moisés entrega ali, Moisés passa a liderança para Josué. Nós vamos ver, antes de Moisés morrer, ele passa a liderança. Isso o professor pode confirmar lá no livro de Deuteronômio, capítulo 34, mais especificamente no versículo 9, nós vamos ver um resumo dessa passagem, digamos assim, de bastão, né, de liderança. Israel, ele está ali no fim do período dos 40 anos de peregrinação, por volta do ano de 1405, aproximadamente antes de Cristo. Josué já está com 90 anos de idade, aproximadamente, quando ele recebe essa liderança. Percebam que ele não é mais nenhum menino, né? Mas ele preserva o vigor. E a Bíblia vai dizer mais na frente que Josué morre aos 110 anos. Então, nós temos aqui, nessa conquista, 20 anos, Josué liderando o povo para a conquista. E é interessante a gente lembrar que Deus sabia o que eles enfrentariam, Deus sabia que anterior até a Abraão, já existiam povos que se assentaram naquela terra, que nós chamamos de girgazeus, os ferezeus, os povos cananitas ou cananeus, né, conforme a gente preferir chamar. Eles estavam assentados ali e eram povos politeístas, pagãos, um povo belicoso. Então, a fim de encorajar Josué, e como ele era o líder maior, um homem de guerra, ele deveria também motivar o povo. Esse era um dos papéis de Josué. Ele precisava estar motivado para motivar, não é? Então, nós vemos aqui nesse contexto histórico que após esses 40 anos o povo é assentado ali na planície de Moabe e fica por um período aguardando o direcionamento de Deus para entrar na terra de Canaã. Perfeito, Raquel. E veja que nesse novo trimestre que temos o advento da participação da audiência. E aí nós temos até uma pergunta já de um dos nossos alunos, justamente sobre esse tópico, Raquel. Sim. Vamos ver, vai para a tela. A paz do Senhor, povo de Deus, meu nome é Jonathan, sou do Templo Cidade Nova. Eu tenho uma pergunta da revista da EBD. Qual foi o papel de Josué na conquista de Canaã? Muito bem, eu não entendi direito o nome. É Jonatas. O Jonatas. Jonatas, da Congregação Cidade Nova. Muito importante a sua pergunta. E o papel de Josué foi imprescindível. Como eu disse na parte introdutória, Josué recebe a liderança de Moisés. E o Senhor diz para ele: olha, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então, somente esforça-te e tem bom ânimo. E o Senhor dá uma chave para Josué. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite. Nós podemos concluir, para responder à pergunta do Jonathan, é que já existia uma
escritura, por assim dizer, né? Vamos dizer, já existiam livros para que Josué não se apartasse, apesar deles passarem de forma oral, mas Moisés tinha escrito muita coisa, todo o Pentateuco. Então, Josué, ele tinha como consultar, como pesquisar, e ele precisava agora, a partir do encorajamento recebido pelo Senhor, ele precisava encorajar o povo à conquista, entrar na terra e deixar bem claro que o Senhor havia orientado, que era a importância deles expulsarem todo o povo da terra. Então, assim, de forma simples, mas não simplista, né? Josué precisava encorajar o povo. Primeiro ele precisava crer que era possível. Agora ele encoraja o povo para marchar na conquista. Perfeito, irmã Raquel. E é um líder tanto militar, né? Porque nós estamos falando de conflitos, né? Mas também um líder espiritual, para conservar, né, os fundamentos da palavra. E, irmã Edileuza, nós estamos falando então nesse contexto que introduz o livro de Juízes de conquista. E nesse quesito, Deus é o grande conquistador, não é? Verdade. Nós temos aqui, a missionária Raquel falou com propriedade, Josué, o grande líder, nós vemos ali o papel dele em conduzir o povo, e agora o povo estava ali para seguir esse direcionamento de conquista. Mas, na verdade, todo o plano de conquista era dado por Deus. Né? Nós vemos aqui Josué, no seu final ali de como condutor, ele passa isso para o povo de Israel. Olha aqui, em Josué, capítulo 23, e o versículo 3, ele reconhece que é o Senhor que peleja. Olha o que diz o texto. E vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós, das nações que estavam sendo expulsas, para que eles pudessem conquistar a terra. Porque o Senhor, vosso Deus, é o que pelejou por vós. Então, aqui nós vemos aqui Josué reconhecendo o Senhor como conquistador. Não era mérito dele. Ele vinha, ele repassava para o povo. Ele sabia que o povo que estava ali, como a missionária Raquel já falou, era um povo com poder bélico, com estratégias de guerra. Então, só o Senhor para dar as estratégias certas para a conquista. O segredo do êxito era essencialmente ser obediente. Se você ler, eu até digo a você, meu aluno, professor, leia Juízes, Josué e Juízes nesse trimestre, coloca isso aí na tua leitura de cabeceira, para você entender todas as conquistas. Foram o Senhor que conduziu, que ditou como deveria ser avançar as estratégias de guerra. Então, não teria como, se fosse pelas estratégias humanas, esse povo conquistar a terra. Mas o Senhor deu as estratégias e eles foram obedientes à voz do Senhor. Por isso, chegaram e conquistaram a terra. Perfeito, irmã Edileuza. E, infelizmente, né, ou felizmente, a gente sabe que Josué, ele se despede, né? A Bíblia fala que ele morre. Até faço a leitura aqui do capítulo 24, a partir do verso 14. E digo felizmente ou infelizmente, porque infelizmente é a perca de um grande líder. Sim. Um homem que introduziu a nação de Israel na terra da promessa, que a conquistou, a dividiu as heranças. Entretanto, infeliz ou felizmente, porque está herdando uma promessa maior. Ele está entrando em uma terra que lhe é prometida também. Só que são as mansões celestiais e não a terra material de Israel. E veja que Josué, ele conclui ali a sua lida ministerial no verso de número 14 do capítulo 24. Ele diz: agora, pois, temei ao Senhor, servi com sinceridade e com verdade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. No verso 15 do capítulo 24, Josué continua dizendo: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que bem. Esta é a frase conclusiva deste grande líder,
deixando de fato à frente de Israel uma escolha. Escolham a quem vão servir. Agora eles estão introduzidos na terra prometida. E nós vamos ver no livro de Juízes que veremos inúmeras falhas de Israel justamente por descumprir este concerto, de adorar a outros deuses. E nessa circunstância, é importante destacarmos também que a morte de Josué ela é um marco histórico muito importante para Israel, porque estamos diante de um grande líder que está partindo e, diferente de Moisés, não está deixando um sucessor. E os frutos dessa questão, os frutos dessa situação chegam para Israel. Veja que, dentro dessa perspectiva, o pastor Hernandes Dias Lopes, no livro Pecado e Graça, diz assim: no entanto, o reino de Deus não entra em colapso quando preciosos servos consagrados morrem. O reino de Deus continua avançando, apesar da morte de seus servos consagrados. De fato, Josué parte para a eternidade e se ingressa agora, como nós veremos a partir do tópico 2, um período um tanto quanto conturbado da história de Israel. Mas as rédeas da história não saíram das mãos do Senhor. Sim. Ainda que o mundo, ou ainda que Israel tivesse falhado em um ponto ou outro, Deus sempre introduz ali a sua vontade. Faz um conserto, chama o arrependimento, traz o juízo, mas não perde o controle da situação. Evangelista, só para contribuir com o que o senhor está falando, nós estamos aqui comparando, não é? Josué, o livro de Josué com Juízes. E a gente pode dizer que em Josué, Josué cumpriu cabalmente o que Deus entregou nas suas mãos. Sim. Ele conquista, ele entra, e enquanto ele está vivo, o povo conquista, o povo cumpre. E aí vem o tempo, Josué morre, e nós temos aqui agora o período dos juízes, que inicia logo após a morte de Josué e vai até metade ali do livro de 1 Samuel. E nós vamos ver que é uma sequência trágica, né? Nós vamos ver que, infelizmente, é uma história triste de Israel, onde os juízes agora, o povo de Israel vai ser desobediente. Eles vão entrar em um ciclo de desobediência, de idolatria, e muitas vezes eles são derrotados. Né? Nós vamos ver também, ao contrário do que o senhor frisou aí, que Josué, um grande líder, um homem devoto ao Senhor, afinal de contas ele aprende, né, na escola de Moisés. Sim. Mas nós vamos ver ali em Juízes 1, 21, 27 a 36, nós podemos confirmar que eles começam ignorando uma ordem de Deus, que era dominar os povos e expulsá-los completamente. Sim. Se nós formos ler aqui na Bíblia essa referência, e eu até peço para os professores anotarem, Juízes 1, 21, versículos 21, 27 a 36, onde nós vamos ver uma relação das tribos que não cumpriram a ordem. Sim. Nós vamos ver Benjamim, Efraim, Manassés, Zebulon, Azé, Naftali e Dan. Eles não conseguiram vencer o inimigo totalmente. Não é porque eles não pudessem, porque, na verdade, como disse a irmã Edileuza, a força deles vinha do Senhor. Afinal de contas, era o Senhor que era o comandante, era o Senhor que ia à frente da guerra. Mas eles deixaram aqueles povos, a metade daqueles povos ali convivendo no meio deles, e o pior, eles absorveram aquele povo como parte do arraial, eles começaram a utilizar a mão de obra daquele povo. E isso muitas vezes acontece conosco. A presença de alguma coisa fora do lugar nos causa estranheza no primeiro momento. Sim. No primeiro dia, uma coisa fora do lugar, como a minha mãe diz, uma gambiarra. Né? A gente faz uma gambiarrazinha ali, no primeiro dia ela causa estranheza. No segundo dia você já passa por ela. Na segunda semana ela já está comum. E foi isso que aconteceu. E o que aconteceu? Todos aqueles povos tinham seus deuses, eram politeístas, e aí, daqui a pouco, aqueles povos serviram de tropeço para Israel.
E aí nós entramos na história propriamente dita dos juízes, né? Exatamente. E é com essa contextualização que nós vamos mergulhar agora no tópico 2, falando sobre o livro de Juízes propriamente dito, mas antes, um breve comercial e daqui a pouco nós voltamos. Muito bem, voltamos aqui para o programa EBD Jovem. É uma alegria contar com a sua participação e audiência nesse momento. Estamos estudando a nossa primeira lição do trimestre da classe dos jovens. Queremos que será um trimestre abençoado. E hoje, nesse tópico agora, tópico de número 2, falaremos propriamente sobre o livro de Juízes. Você viu no tópico 1 que fizemos uma contextualização histórica sobre os fatos que antecederam o livro de Juízes. Estamos falando sobre um líder, grande líder, Josué, que partiu para o Senhor e deixou uma lacuna, vamos dizer assim, de liderança. A ausência de um grande líder, formado ali aos mesmos moldes que Josué foi formado por Moisés. Josué não deixou esse líder. E, como consequência também, estamos diante de uma geração que, diferente da geração que pereceu no deserto, não ouviu todos os fundamentos da palavra. É tanto que Josué é compelido, você vai lembrar, ao momento histórico dele saindo do Rio Jordão, ele elabora e faz ali um memorial, toma as pedras do leito do rio, para que todos soubessem aquilo que Deus havia feito. Isso é importante porque estamos diante agora de uma nova geração. E, irmã Raquel, uma qualidade ou defeito que poderíamos dizer dessa geração é uma geração desorientada, não é? Sim, uma geração desorientada. Nós temos ali 3 gerações, né, Evangelista André, como você falou, uma que sai do Egito, atravessa os 40 anos, eles multiplicam no deserto. Essa geração que nasce no deserto nós chamamos de segunda geração. Eles não conhecem a escravidão do Egito, eles foram orientados segundo a lei mosaica, segundo os preceitos do Senhor. E eles também, em 40 anos, eles vão tendo os seus filhos e agora entram na terra prometida. Mas eles se esquecem de ensinar, eles se esquecem de passar. E aí nós temos aqui um período, o período dos juízes, com um período de 3 séculos, ou um pouquinho mais, porque não há um censo, não há uma concordância total. Alguns dizem 300 anos, outros 325. Nós temos ali em que Israel vive o que a gente pode chamar de liga tribal, ou uma coalizão de forças. E isso não era o que Deus queria. Por que que eles vão viver nessa liga tribal? Diferente do que Deus queria, porque Deus queria uma nação unificada, teocrática, Deus no governo, mas porque o povo não recebeu o ensino, então eles ficam desorientados e começam a agir conforme o seu coração. Conforme cada um achava melhor, como o próprio livro de Juízes, se não me falha a memória, 3 ou 4 vezes vai repetir essa frase, não é? Então, eu quero aqui, evangelista, deixar bem claro a diferença entre liga tribal ou coalizão de força e uma nação unificada. Na liga tribal, o povo tem uma aliança estratégica temporária. O que acontecia? Por exemplo, a tribo de Manassés chegava à conclusão que não podia vencer sozinho o povo que estava ocupando a sua parte territorial. Então, eles se uniam a uma outra tribo, porque eles não podiam vencer só. Era uma união temporária e com um objetivo ali momentâneo.
Mas o que Deus queria era uma nação unificada. Esse era o propósito de Deus. Eles teriam, com a nação unificada, diferente de uma geração desorientada, eles teriam uma identidade. O que Deus está propondo para este povo e que eles estão, por conta da falta de ensinamento, e aqui vale uma aplicação para os nossos dias, quando nós negligenciamos o ensino da palavra, ou passar para outra geração o que tem na nossa regra de fé e prática, porque a Bíblia deve ser a base de todo o ensino, de toda a orientação, seja na igreja, seja da família. Quando nós negligenciamos isso, as próximas gerações não conhecem a Deus. Aconteceu na Terra Prometida e está acontecendo hoje. Então, o que eles teriam com uma nação unificada? Eles teriam a identidade compartilhada, eles superariam as divisões regionais e ideológicas. Olha só, meus irmãos. Ali, a gente pensa que ideologia é coisa nova, mas não, lá em Canaã tinha. Já tinha, né? Já tinha, né? Eles teriam uma coesão. A Edileuza sabe explicar melhor o que é isso, mas na minha linguagem aqui, que eu não sou do português, Edileuza, eu vou explicar como harmonia, pode ser, né? Harmonia textual, dentro do texto, lá, harmonia. Né, isso, eles teriam, então, uma coesão, né, Edileuza, de povos, uma harmonia. E era isso que Deus queria, uma harmonia entre as 12 tribos, eles caminhando junto. A gente vai ver isso, evangelista, no formato do próprio tabernáculo. Quando o povo sentava, né, claro que agora estão na Terra Prometida, é diferente, nós vamos ter cidades agora, né? Mas eles deveriam ter essa harmonia em torno de um projeto, que era a identidade nacional. Em vez disso, nós temos 3 séculos marcados por um ciclo recorrente de infidelidade, que a gente vai ver mais à frente, não é? Então é isso. Mesmo. Perfeito, irmã Raquel. E olha como eles tão rapidamente esquecem dos grandiosos feitos do Senhor, né? Sim. Viram as guerras, viram as conquistas, mas facilmente abrem, assim, exceções para fazer alianças que o Senhor não queria. E, irmã Edileuza, dentro, então, desse contexto que a irmã Raquel aqui sabiamente introduziu, de infidelidade da parte dos israelitas, falta de fé e de perseverança, Deus levanta os juízes. E aí, irmã Edileuza, eu tenho uma pergunta para a senhora sobre isso. Paz do Senhor, meus irmãos, me chamo José Henrique, sou do Templo Cidade Nova, e a minha pergunta é: quem eram os juízes de Israel? Os juízes, né? Os juízes, aqui nós temos que fazer uma fala pertinente, que não se tratava dos magistrados como hoje. Nós temos o juiz, a função apenas de ali delegar, de estar ali tratando diretamente nas ações judiciais. Eles tinham a função era liderar, coordenar o povo sobre a direção de Deus. E respondendo aqui ao José Henrique, né, muito bom a sua participação lá da Cidade Nova, o texto, dentro do livro de Juízes, nós temos 12, né? Claramente, ele se divide em juízes maiores e juízes menores. E já quero deixar, antes de dizê-los quais são, não é na grandeza dos feitos, é nos relatos, nos escritos, nas descrições mesmo, né? No tempo de texto mesmo bíblico, porque você vai conhecer aqui. Nós temos, começando, né, o Otniel, Eude, Débora, né, a juíza aí, né, ela veio a brilhantar esse grupo de juízes com Baraque, Gideão, Jefté, Sansão, nós temos Sangar, Tola, Jair, Ibzan, Elon e Abidom, esse dentro do contexto do livro de Juízes. Mas nós também não podemos esquecer que também temos Samuel e Eli, né? Eles estão lá citados no livro de Samuel, do próprio Samuel, que exerceram essa função de juízes aqui. O papel dos juízes aqui, nós vemos a missionária Raquel, ela falou a questão do povo da Liga Tribal, foi pertinente, maravilhosa a fala
E nós vemos aqui que esses juízes, diferente do monarca, do período monárquico que seguia a família real, aqui não tinham uma tribo específica que o Senhor escolhia. O Senhor, acontecia a atuação, o povo clamava, Deus levantava de uma tribo. Entendeu? E aí voltava o ciclo, Deus levantava de outra tribo. Então, os juízes não seguiam uma linhagem de familiar, eles levantavam de acordo o Senhor, eles clamavam e o Senhor atendia. E eu acho lindo no livro de Juízes a forma como Deus, né, enquanto o povo da infidelidade desobedecia, Deus está mostrando a sua fidelidade, que Ele é fiel, independente que mesmo nós ficamos infiéis, o nosso Deus, Ele não perde aqui o seu atributo de ser fiel. E aqui nós temos, então, isso aqui, a síntese seria isso, são líderes espiritual, tá, José Henrique? Aqui são os 12, e incluindo Samuel e Eli. Evangelista, Fique só à para vontade. contribuir aqui com a Edileuza, o pastor John MacArthur, ele vai dizer, a Edileuza falou da não hereditariedade, né, na escolha dos juízes. E o John MacArthur, o pastor, ele que já dorme no Senhor, inclusive, ele vai dizer que ele defende a ideia de que Sangar fosse estrangeiro. Sim. Olha aí. Sim, Devido ao nome dele não ser da família ali comum aos judeus, ele defende que ele era estrangeiro. Então, eu vejo, Edileuza, que Deus escolhe a quem quer. É verdade. Isso mesmo. Não é? Coisa linda. Perfeito. E até pego carona na sua fala, irmã Raquel, para justamente dizer isso. Esse subtópico 3, nós temos que eles são heróis, porém falhos. Isso. E aqui é um relato extraordinário para nós. Nós hoje vivemos, né, numa cultura de entretenimento onde há muitos heróis, mas nós sabemos que são inalcançáveis seus feitos, porque são ficção. Aqui no livro de Juízes estamos diante de heróis cujos feitos são alcançáveis através da misericórdia do Senhor. São homens como eu, mulheres como as irmãs, no caso de Débora, que carregam falhas, não são seres perfeitos, mas que pela misericórdia do Senhor e por estarem de prontidão e fiéis ao Senhor, foram usados para um grande propósito. Então, no nosso livro de apoio, nós temos a fala, por exemplo, a citação direta aqui de Timothy Keller, falando o seguinte: por que esse livro, então, está na Bíblia? Se ele faz o relato de homens falhos, de uma nação falha, por que a Bíblia, então, faz questão de elencar essas histórias para que tenhamos conhecimento? E aí Timothy Keller continua dizendo assim: porque a Bíblia diz respeito a um Deus misericordioso, paciente, que trabalha incansavelmente em nós e por nosso intermédio, apesar da nossa teimosia em ir contra os seus propósitos. Amém. Essa é a síntese do livro de Juízes. Um Deus misericordioso que está plenamente disposto, mediante o arrependimento, mediante o quebrantamento, a mudar o curso de uma nação. Hoje, nós precisamos de juízes, não é mesmo? Sim. Dentro das universidades, dentro das escolas, dentro dos ambientes de trabalho, homens e mulheres que recebam do Senhor estratégia para fazer a diferença. Nós vamos para um breve comercial e aqui nós voltaremos daqui a pouco no tópico 3, falando sobre a mensagem de Juízes para o tempo presente. Não saia daí. Muito bem, voltamos do nosso breve comercial e dessa vez, nesse terceiro e último bloco, vamos falar sobre a mensagem que o livro de Juízes traz para os nossos corações no tempo presente. Irmã Raquel, sobre isso eu tenho uma pergunta para a senhora, diretamente do Templo Cidade Nova. A paz do Senhor, pessoal, eu me chamo Alícia Ferraz e eu tenho uma pergunta. O que significava cada um fazer o que parecia ser certo? Muito bem, Alícia. E olha, quero lhe dizer que essa sua pergunta é o que vai dar norte ao livro dos Juízes, viu? É uma pergunta central, nós precisamos respondê-la de fato. Bem,
No período dos juízes, Alicia e os demais que estão nos vendo, assistindo, participando aqui do programa, o povo de Israel, o texto vai fazer uma denúncia. O texto vai dizer que não havia líder. O texto vai denunciar a falta de liderança comprometida com a verdade. E aí, toda vez que nós temos ausência de líderes comprometidos com a verdade, sobretudo no meio do povo de Deus, nós vamos sofrer sérios danos. E nós vemos, ao avaliar a história do povo de Israel no livro dos Juízes, nós vamos ver que, a partir dessa ausência de líder, o povo mergulhou no que a gente pode chamar de anarquia, uma verdadeira anarquia. O povo esqueceu de princípios básicos, como, por exemplo, a submissão à autoridade. Não havia um líder ali institucionalizado, não havia uma instituição, não havia um líder legalizado, mas nós não podemos nos esquecer que Deus era quem estava sentado no trono. Glória a Deus. Era Deus que governava e desejava governar Israel. Então, quando esse povo entra pelo caminho da anarquia, isso provoca, então, o povo começa a andar pelo seu próprio coração. E aqui, Alicia, eu começo a responder a sua pergunta. É exatamente isso que significa: cada um fazia o que parecia certo. O povo começa a ser dirigido pelo seu próprio coração, pelo pensamento, pelas emoções, não é? Eles fazendo assim, eles perderam as referências de moralidade, as referências espirituais e referências políticas, referências corretas da política também. Ou seja, todas as esferas da vida comum, todas as esferas importantes da vida foi atingida. E agora cada um fazia o que lhe parecia reto. E nesse tópico aqui, o tópico 1 do 3, ele vai dar 3 perigos que eu vou responder rapidamente. O primeiro perigo, o perigo da ausência de liderança. O que a ausência de liderança pode causar? A anarquia institucional. Quando a falta de comando gera desordem e desobediência generalizada nas instituições. E a igreja não está isenta disso. E o grupo de jovens não está isento disso. Se você é líder de jovens, é professor na sua classe, Deus lhe chamou do geral para o individual, lhe delegando funções, então você precisa exercer essa função. A falta de liderança também causa vulnerabilidade externa. O grupo, a congregação, o país fica exposto e indefeso contra as influências nocivas externas, evangelista André. O surgimento de falsos líderes também. Não tem líder comprometido com a verdade, os falsos líderes ocuparão essa lacuna. Então, olha só a nossa responsabilidade, não é? Também nós corremos o risco da divisão interna. Aquele grupo que antes era coeso, pela falta de liderança, ele começa a se dividir. E a perda de rumo, o povo perde a visão de futuro e então caminha sem direção e até retrocede. Nós não vemos isso, né? E a gente tem que falar de nós mesmos. Às vezes, quantas denominações caminhavam tão bem e pela falta de uma liderança comprometida começaram a retroceder, não é mesmo? Mas nós louvamos a Deus pelas nossas lideranças comprometidas que temos, né? E o segundo tópico é o valor da autoridade. Aqui no B, aqui. O valor da autoridade. Nós falamos do perigo da ausência, agora esse ponto vai falar do valor da autoridade. Eu, lendo Efésios 6, 1 a 4, eu gostaria que algum de vocês lesse para mim, por favor. Efésios 6, 1 a 4. Esse texto é muito importante para a gente ver a importância da autoridade nesses 3 pontos que a lição vai dar: família, governo e igreja. Amém.
Pode ler. 6, 1 a 4. Uhum. Isso. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, Até o como 4. a Cristo. Isso. Percebam que o valor da autoridade na família, esse texto, ele vai estabelecer uma reciprocidade. A autoridade na família, ela funciona como um escudo de proteção. Ao contrário do que a gente tem ouvido, vozes que dizem que a autoridade, a família tradicional, ela é opressora, ela cerceia a liberdade. Nós vemos que a autoridade na família, ela funciona como um escudo e como proteção. O texto vai dizer isso. Os filhos obedecendo e recebendo o quê? Longevidade, vida próspera. E os pais educando, não excedendo na correção, mas tendo como base a instrução. E isso é maravilhoso, né? É isso. Muito bem, irmã Raquel. De fato, estamos diante de um cenário muito difícil, né? Sim. E que traz muitas consequências. Mas surge também, dentro desse cenário que Israel está vivendo, um ciclo, né, irmã Edileuza? Sim. E para a senhora também tem uma pergunta lá do Templo Cidade Nova. Bênção. Vamos lá. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Me chamo Karen e eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Como estava a vida espiritual do povo de Israel no livro de Juízes? Karen, que pergunta tão pertinente, né? Isso vai nortear também os capítulos do livro de Juízes. E aqui ainda sobre a fala da missionária Raquel, tem um ponto que eu acredito ser relevante quando ele fala do relativismo. E esse relativismo moral, sim, ele vai também destruir ali a questão da vida espiritual, porque cada um tinha o seu conceito, né, do certo e do que é errado. E dentro da sua pergunta, Karen, não fugindo ao tema, nós vemos aqui uma nação fragilizada, espiritualmente, politicamente e financeiramente, quando nós olhamos, mas o trato aqui é sobre a questão espiritual. Por que essa questão espiritual? Nós vemos uma nação que nós já aprendemos aqui, né, estava ali fragilizada, fragmentada, e havia esquecido dos preceitos e obedecer a Deus. Então, gera-se ali um ciclo vicioso, ou um ciclo da busca pela libertação. É como assim, havia o pecado, o povo se apostataram ali e eles começaram a vir a opressão sobre aquele povo. Aí vinha a disciplina, que o Senhor permitia essa opressão. O povo sendo oprimido, ele começava a clamar ao Senhor. O Senhor, ouvindo esse clamor, vinha ali a libertação, que levantava-se um juiz para salvar aquele povo. Após aquele juiz se levantar, salvar aquele povo, vinha o período de paz. E aí eles estavam em paz, esqueciam-se do Senhor e gerava novamente o ciclo do pecado. Então aqui, por isso a vida espiritual era instável. Ora, eles estavam aqui quando estavam em momentos difíceis, eles buscavam, lembravam-se do Senhor, né? Deus levantava o juiz ali de várias tribos, ali no momento oportuno, Deus levantava e vinha e resgatava aquele povo, julgava a nação e ajudava aquele povo a encontrar com Deus. Então, aqui podemos descrever, Karen, que a vida espiritual era bem fragilizada, não era consistente, não era uma fé inabalável. Eles viviam pelo que viam, porque quando viam o juiz, vinha ali o Senhor operando, eles criam. Quando se passava, eles esqueciam. Então, não tinha uma fé firmada em Deus, na palavra, não tinha isso. Por isso, eram frágeis e instáveis.
E outro ponto importante que nós vemos aqui dentro da conjuntura aqui da lição é que o poder do Espírito de Deus estava sobre esses juízes. Sim. E até faço a leitura de Juízes capítulo 3, verso de número 10, que diz assim: veio sobre ele aqui se referindo ao primeiro juiz, Otiniel, dizendo o seguinte: e veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão Acusá e Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra eles. Veja, esse exemplo, esse versículo é só um recorte daquilo que vai se repetir por inúmeras vezes aqui dentro do livro de Juízes. A vinda do Espírito Santo, a vinda do Espírito do Senhor sobre esses homens. E aí, diante desse contexto, nós percebemos que esses homens falhos, esses homens que são seres humanos limitados como nós, passam de uma vida ordinária para uma vida extraordinária. Sim. Saem de feitos comuns para feitos extraordinários, porque esta é a consequência do Espírito de Deus sobre nós. É nos conduzir para uma vida onde os milagres, aonde o poder dele, a sabedoria dele vem sobre nós, nos capacitando para situações a qual antes não teríamos a capacidade de prosseguir. E dentro desse contexto, nós vemos então que esse poder do Espírito Santo, ele vem, é um episódio, essa posse do Espírito, é justamente um episódio e tem como finalidade cumprir o plano de Deus. E dentro desse contexto, nós precisamos aplicar nos nossos dias, afinal, esse é o título do tópico. Qual é a mensagem de Juízes para nós? Nós precisamos destacar aqui a necessidade urgente que temos de buscar o Espírito de Deus. Com certeza. De ter um relacionamento com Ele, de ter uma proximidade com o Espírito Santo de Deus, para que possamos cumprir o plano divino. Veja que é muito diferente, por exemplo, das falácias que estudamos no último trimestre. Não é um empoderar do Espírito para nos fazer vitoriosos, famosos, para termos muitos seguidores na rede social. É para cumprir um plano dele. E é por isso que os juízes, como você vai aprender ao longo desse trimestre, foram homens que fizeram feitos grandiosos. Não porque eles eram bons, não porque eles eram homens e mulheres fora de série, não. Eles eram homens e mulheres que tinham um coração dependente no Senhor. E em razão disso, o Espírito de Deus veio sobre eles. Que bênção, não é, minhas irmãs? Alguns eram até improváveis, né? Sim. Evangelista André. Alguns eram totalmente improváveis. Por exemplo, Débora, em um contexto onde era totalmente masculino, não no sentido de ser machista, mas é o contexto daquela sociedade, né? E Débora, em um momento que ela olhou para um lado e para outro, ela se posiciona. Aí nós vamos perceber que Deus, ele não escolhe ninguém pelo sexo, pela cor, pela posição, mas por você estar disponível. Sim. E disposto a se deixar usar pelo Senhor. São os improváveis que Deus gosta, né? É de um Davi que está lá atrás das malhadas, esquecido até pelos próprios familiares, e o Senhor usa. São desses que o Senhor está esperando. E você que está nos ouvindo, você pode até ser um improvável para a sociedade, mas para Deus você tem um propósito extraordinário a cumprir. Verdade. Minhas irmãs, que lição abençoada, né? Esse trimestre promete, né? Sim, vai ser uma bênção, sem dúvida. E eu passo a palavra para vocês fazerem a conclusão. Amém, irmã Edileuza? Eu deixo a você, meu jovem, que esta lição, nós estamos inseridos em uma cultura tão corrompida, com tantas atrações, com tantas distrações, mas o Senhor conta contigo. Ele tem esse grupo ainda remanescente, se posiciona, esteja disponível, porque o Senhor conta com os improváveis e aquele que se dispõe e diz assim: eis-me aqui, assim como Débora, assim como Gideão, assim como todos os homens que a Bíblia nos relata,
Então, nós convidamos, seja esse improvável, esteja dentro do propósito de Deus e diga assim: eis-me aqui, Senhor, usa-me neste tempo. O Senhor conta contigo. Glória a Deus. Irmã Raquel. Foi um prazer estar com vocês, mas para encerrar minha fala, eu gostaria de retomar aqui o tema da lição. Edileuza, se eu não conseguir explicar direito, eu estou sempre frisando que eu não sou da área de português, mas eu estou tentando aprender, tá? É bênção, Raquel. O texto diz assim: o livro de Juízes, quando, e eu quero chamar a sua atenção para essa palavrinha que aqui ela está colocada como um pronome relativo, indicando um tempo passado, a fim de evitar repetições. Então, o livro dos Juízes, quando cada um fazia o que parecia certo. Você que é um jovem cristão, você precisa entender nessas lições que esse tempo precisa ser passado. Nós fomos chamados e estamos sendo instruídos para não repetir os mesmos erros das gerações passadas. Está em nossa mão o bastão da vitória. Está em nossa mão a decisão de sermos melhores. E para isso, você precisa avaliar em tudo que foi dito aqui, em tudo que o seu professor vai dizer na sala e concluir que vale a pena seguir a orientação do seu líder, ouvir a palavra de Deus no que diz respeito a ouvir os profetas, porque isso nos faz prosperar. Então, há uma consequência de ignorar a palavra do Senhor. E eu fiz questão de anotar aqui, como última fala minha, as consequências do relativismo moral, que é o que está em voga hoje. O relativismo moral diz que o certo é o certo para uns e não para outros. Mas eu quero te dizer que o relativismo moral nos leva à inversão de valores, a autojustificação do erro. O que é erro para mim não é para você. As consequências do relativismo moral nos levam à cegueira espiritual e também à escravidão disfarçada de liberdade. E o Senhor não nos chamou para a escravidão, Ele nos chamou para a liberdade em Cristo. E quando o evangelista André estava falando da descida do Espírito esporadicamente sobre aqueles juízes, eu fiquei pensando, como nós somos privilegiados, evangelista. Sim. Hoje o Espírito Santo não vem sobre nós apenas momentaneamente. Nós somos morada do Espírito. E isso não tem nada a ver com idade, com cabelos brancos, não. Nem com geografia, isso tem a ver com o quanto você busca o Senhor. Então, queridos, vamos entrar nessa lição com toda a garra, com ânimo, na dependência do Senhor. Te inscreve nesse canal aqui, pelo YouTube, pela TV Cairóis, e vamos fazer o melhor programa, a melhor revista de todos os tempos, tá bom? É isso mesmo. E, para a glória de Deus, estamos finalizando esta gravação e quero concluir nas mesmas palavras da irmã Raquel sobre o Espírito Santo. E até quebrando um pouco do nosso protocolo. Geralmente nós não oramos no final, mas me sinto impelido no Espírito para orarmos nesse momento no final. Feche os seus olhos aonde você estiver e nós vamos clamar pelo cumprimento da palavra. Sim, Deus. A palavra que foi escrita através do profeta Joel, de que o Espírito dele seria derramado sobre toda a carne. Esse Espírito Santo pode habitar aí agora no seu coração. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Senhor, encerramos esta gravação na condução do Teu Espírito. E Deus, te louvamos por este irmão e essa irmã que está ouvindo a Tua palavra. Agora, Senhor, mais uma vez, mostra a Tua fidelidade à Tua palavra. Sim, Deus. Derrama o Teu Espírito Santo mesmo, dentro do coração desta pessoa que está nos ouvindo, que está com as mãos neste celular, na frente dessa televisão. Nós não precisamos, ó Pai, de uma estrutura humana para que isso aconteça. É só necessário um coração disponível. Por isso, Deus, batiza agora esta pessoa no Teu Espírito, Pai. Renova ela em línguas no Espírito
Espírito Santo Senhor, faz e nos enche, Senhor, para um propósito sobre esta terra. Que possamos, ó Pai, assim como os juízes foram usados, sermos usados nesse tempo presente para anunciar a Tua palavra, o conserto e o juízo do Senhor às nossas vidas, às pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e nos temos um encontro na nossa próxima lição. Não falte, será uma bênção.